frase vila, com dois L's, até sai da cultura romana. Então é um nome muito antigo. E uma vila era sempre um tipo palacete, uma casa de um rico que foi construído só para ele. Então, vila, nessa circunstância, não tem nada a ver com a vila de uma aldeia, uma área, só tem que ver mesmo com uma casa só feita para uma pessoa importante ou uma pessoa nobre. E na Europa tem muitas vilas antigas, igual como a Vila Ritinha, né, com essa definição. A Vila Ritinha foi construído em 1835 de um barão português, em conjunto com a esposa. Existe uma casa quase idêntica da Vila Ritinha, da arquitetura como da decoração, no norte de Portugal, perto do Porto. Faz parte da cidade de Porto. Então, a família que construiu essa casa fizeram negócios entre Brasil, Portugal e África. Eles tinham nessas duas colônias muita atividade, a questão de açúcar, e com os escravos que trouxeram da África para o Brasil e do Brasil o açúcar para a Europa. Então a família era poderosa e conseguia até financiar a decoração de um pintor europeu, o Prates, que fez os afrescos aqui, que também é uma técnica romana, para dizer a verdade, que é uma pintura dentro do cal fresco na parede, né? As decorações implicam várias modas da época. O orientalismo era na altura do Rococó muito na onda, então todo mundo na Europa olhava para Versailles, para a sala de espelho de Versailles. Por isso temos aqui uma pequena sala de espelhos, que é o único em Pernambuco, com um afresco no teto, que é a Europa, que não tem nada a ver com o Brasil. Também temos um banheiro, hoje é um banheiro, na época era um corredor. Temos umas pinturas nos afrescos que são da Ásia. Agora, eu descobri há pouco tempo atrás com um professor da história portuguesa, do Brasil especificamente, que nessa época da construção da casa, começou a moda na Europa, isso é verdade, chamava-se orientalismo, como eu já disse, que as mulheres até se vestiram com roupas orientais. Recife era a primeira cidade onde as mulheres das famílias nobres se vestiram com roupa oriental. E temos essas pinturas aqui que refletem isso. É interessante porque era um tipo de jardim que pintaram com decorações orientais também. Então, a Vila Ritinha é um conjunto daqueles modas da época e da cultura brasileira também. Então, o barão, na época, era uma pessoa muito importante em Recife, porque ele era muito rico, muito poderoso, e juntou aqui muitas pessoas importantes, porque um outro facto daquela casa que o dono era mestre da maçonaria. Então, a maçonaria era uma organização muito forte, só proibido, uma organização segredo que se encontrou aqui nesse palácio. A esposa do barão, que deu o nome à Vila Ritinha, era a Ritinha, a princesa de Juremá, também um Juremá do norte de Portugal. E ela dava o nome à casa. Então, ela era um médium muito importante na época. Então, imagina o conjunto. A força do barão, que juntou os políticos à volta dele, e a esposa, que era um médium muito conhecido na época, para dar consultoria a eles para dizer o futuro, né? Então, era uma outra época, as pessoas já acreditavam muito nisso. E, em paralelo, eram católicos. Por causa disso, a Vila Ritinha tem uma própria capela com 22 lugares. Então, é uma situação muito interessante essa casa. A escada, por exemplo, é um outro símbolo da maçonaria. De cada grau, é um grau na carreira de um maçom. E a última é o mestre da maçonaria, que ele era na época já. O piso da entrada é xadrez preto e branco, como outro símbolo da maçonaria. Em 1919, essa casa foi modificada
a prefeitura de Recife pediu aos donos dos palácios que fizeram outros palácios numa outra das ilhas, porque essa área aqui de Recife, a Boa Vista, tornou-se a primeira zona comercial dessa cidade. Então, no início da período do Art Nouveau, a família decidiu fazer isso, então separaram o palácio em 5 prédios. Só no porta-rua, quando você olha hoje a fachada, você veja que isso era um complexo só. Depois colocaram novas portas, outras janelas e separaram essas casas. Venderam algumas, alugaram os outros. E só que chama-se hoje a Vila Ritinha, ficou no poder da família que construiu o primeiro hotel de luxo em Recife. Esse hotel tinha outras especialidades que fez a casa muito famosa na época, porque a Vila Ritinha era a primeira casa particular com luz elétrica, que era um escândalo na época, né? Imagina, à noite tudo escuro e a única casa iluminada era a Vila Ritinha, que tentamos até continuar essa tradição, fizemos uma iluminação da fachada, tudo isso, e eu estou tentando fazer a casa Vila Ritinha a primeira casa independente com fotovoltaica, para continuar essa tradição. A Vila Ritinha era a primeira casa em Pernambuco que recebeu um elevador. Nem os palácios do Estado tinham um elevador. Ele tinha muito dinheiro, mandou vir um elevador da Bélgica para colocar aqui na casa, para passar um andar só. Imagina esse luxo na época. Então, a Vila Ritinha, na época, era até uma coisa muito moderna. Foi primeiro um hotel de luxo, depois degradou um bocadinho, porque foi construído um outro hotel aqui perto, o Hotel Central, que é um hotel Art Deco, que até hoje existe, funciona como hotel. Então a família decidia sair propriamente desse negócio, alugou a casa e desde essa época a casa foi sempre alugada. Então tornou-se um pensionato para os filhos das boas famílias, porque tiveram aqui todas as universidades à volta. Então eles alugaram os quartos para essas famílias. Por que tornou-se do hotel a pensionato? Porque o Hotel Central já tinha banheiro privado para cada quarto. A Vila Ritinha só tinha 3 banheiros para os quartos todos, então não dava mais, né? Então depois degradou mais, ficou uma pensão barato nos anos 40, 50, depois com muitos refugiados que foram da Europa para o Brasil, então até chegaram aqui pessoas que são dessa época e se lembraram que moraram aqui. Depois uma senhora alugou a casa e tornou a Vila Ritinha num bordel. E, em princípio, estragou a casa, porque cada sala nobre ficaram 6 ou 8 quartos com paredes de gesso. Até vejas aqui nessa sala, no meio do estuque, eram paredes, corredores. Arrancou muito do jardim, fez lá quartos também para as mulheres a trabalhar. Pintou em 1980 em cima dos afrescos e até rebocaram paredes. Era uma crueldade atrás outra para estragar mesmo essa casa, porque a mulher tinha medo que a casa ficava tombada e ela não podia continuar com o negócio. A casa não era dela, era só alugada, e quando os donos vejam esse estrago, ficaram completamente chocados. Só já era tarde demais, nada mais a fazer. Foi muito complicado, foi mal fechado a casa, o jardim tornou-se uma lixeira, e assim eu descobri essa casa. Eu tinha durante 28 anos uma empresa de filmagens para publicidade e automóveis. Trabalhei no mundo inteiro para a indústria automóvel alemão. Depois eu vendeu essa empresa e investiu em tecnologias meioambientais. Inclusive uma tecnologia americana que podia uma incineradora de resíduos sólido urbano. Então eu mandou fazer uma investigação na Europa sobre um instituto, qual país necessitava mais esse tipo de tecnologia, e o resultado foi Brasil. Isso me trouxe para o Brasil, e nos primeiros 2 anos eu sempre viajava para o Brasil, ficava 6 ou 8 semanas aqui e voltou. Fez a importação de
de uma incineradora daqueles, mandou fazer os testes com a CPRH, mandou autorizar o aparelho, que é uma máquina que pesa 35 toneladas, para deixar essa máquina funcionar aqui e trazer mais. Só, infelizmente, o governo financeiramente não era capaz de financiar essa tecnologia aqui no Brasil, que verdadeiramente faz muito falta, eu vi. Então eu tinha de baixar as despesas, porque eu tinha primeiro um apartamento alugado e tinha um escritório alugado na Boa Viagem. Eu fui no internet à procura de um lugar que eu podia comprar para baixar as despesas e tem um pequeno investimento aqui feito, é uma central daquela empresa que eu formei aqui no Brasil também com essa tecnologia. Entrou no internet, a primeira foto que me fascinou foi a fachada da Vila Ritinha. Eu encontrou em contato com esse dono, esse rapaz que hoje mora em Portugal. Foi no mesmo dia ver a casa, entrou na casa, viu o estuque e disse, olha, isso é a casa, eu quero essa casa. Não via bagunça no jardim, nem foi até lá. Nem foi ao primeiro andar, que até foi a salva dessa casa, e negociou a compra da Vila Ritinha. A única coisa nobre que estava aqui preservada eram os tetos de estuque, nessas salas onde não era tudo estragado do cupim ou entrava água. Quando nós começamos a limpar a sala de espelhos, não tinha espelho, nenhum espelho. Estava tudo roubado já, ou estragado. Só tivemos lá madeiras na parede, que foi uma coisa que ninguém conseguiu explicar. O que é isso? Quando descobrimos os primeiros afrescos lá em cima, eu fico fascinado. E como na Europa temos essa tradição dos afrescos, até especificamente na minha região temos igrejas com afrescos muito famosos e eu tenho um estudo de arte design da Universidade de Belas Artes em Munique. Eu fico fascinado, eu disse, não, isso tem que ser limpo. Então eu mandou um restaurador limpar as paredes. E sobre esse trabalho e sobre a falta do sucesso daquela empresa nova minha aqui no Brasil, por falta de dinheiro do governo, eu pensei, olha, eu volto aos meus raízes. Eu já tinha uma galeria de arte em Xangai, em conjunto com um oligarco russo, que eu vendeu. Eu nunca fico quente com essa cultura e com esse povo. Então eu mudou a ideia e disse, olha, meu Deus, eu não conheço outra casa aqui em Recife que tem essas decorações fantásticas e ninguém tem acesso a essa casa. Eu pensei, isso tem que ser mudado. Eu pensei, então pronto, já tem aqui o meu dinheiro investido, já tem uma possibilidade de morar permanente no Brasil, então eu vou tentar fazer isso. Então assim nasceu a ideia da Casa Cultural Vila Ritinha.